Voltamos com o nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o delegado federal, Dr. Marcelo Freitas. Dr. Marcelo, me conta uma coisa nesse segundo bloco. Como é que está a PEC, o andamento da PEC? Interessante é que a nossa PEC, embora tenha sido proposta desde o ano de 2009, ainda dormita no nosso Congresso Nacional. Hoje, a nossa proposta de emenda constitucional 412/2009, ela se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. O nosso objetivo é fazer com que a nossa Comissão de Constituição e Justiça paute logo essa PEC na comissão, a fim de que tenhamos os necessários votos para que essa PEC saia da Comissão de Justiça em direção a uma comissão especial e posteriormente ao plenário. Nosso objetivo é fazer com que ela ande efetivamente no parlamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tudo corresse bem, em quanto tempo o senhor acha que isso poderia ser votado efetivamente pelo Congresso Nacional? Isso é uma grande incógnita, né? A PEC foi proposta originariamente em 2009. Nesse cenário atual de coisas... Exatamente. Há interesse do parlamento em fazer isso? Parece que o parlamento brasileiro não está efetivamente interessado em aprovar a PEC 412/2009. Nós estamos hoje em um cenário de extrema crise econômica, política, mas acima de tudo uma crise moral. Então o nosso parlamento deveria dar uma resposta à imensa maioria da população brasileira, pautando essa proposta de emenda constitucional 412/2009 e, se possível, aprovando. O nosso objetivo central com essa proposta é fortalecer as instituições de controle. À guisa de consideração, o nosso orçamento teve um corte absurdo neste ano 2017, da casa de 44%. Imagina como dizer... como as nossas despesas serão efetivamente aplicadas se o nosso orçamento não veio como fora inicialmente previsto. Esse corte foi divulgado pela imprensa? Esse corte foi pouco divulgado. No ano de 2016, houve um corte similar. A nossa associação, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, deu um grito estridente, de modo que o governo, no ano passado, reviu sua posição e liberou o orçamento. Este ano, sem dúvida alguma, nós temos que dar um grito estridente sob pena de a Polícia Federal não conseguir cumprir, neste ano 2017, a sua missão constitucional, não conseguir cumprir as previsões que foram feitas desde o ano 2016, especialmente no combate ao crime organizado como um todo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A associação de vocês tem ido às ruas, eu particularmente já vi isso aqui em Belo Horizonte, colhendo assinaturas aí para essa proposta andar. O pessoal lá de Brasília tomar vergonha na cara, entre aspas, e aprovar esse projeto logo. Como é que está essa questão das assinaturas? Qual é que é o papel da sociedade em relação a vocês? A sociedade ela pode participar ativamente. Nós estamos fazendo um chamamento enquanto entidade de classe e, simultaneamente com a entidade de classe, nós observamos movimentos da sociedade civil que têm voluntariamente feito essa coleta de assinatura. Nós estamos chegando à casa de quase 1 milhão de assinaturas coletadas nas ruas, de modo a que isso evidencia o interesse popular no sentido de que a PEC seja efetivamente pautada. Então nós estamos trabalhando ao lado da população, esclarecendo a ela sobre o que se objetiva com essa PEC, transmitindo uma visão mais clara, mais translúcida, a fim de que a população saiba que nós queremos simplesmente fortalecer a instituição Polícia Federal, independente do fortalecimento de outras instituições. Então estamos coletando assinaturas em praça pública, essas assinaturas serão levadas ao Parlamento Brasileiro, no sentido de forçar os nossos parlamentares a entender claramente qual é a verdadeira intenção da população. E nós acreditamos que de fato, essa PEC seja aprovada no Parlamento Brasileiro, fortalecendo a instituição Polícia Federal nos moldes, repito, em que já se fortaleceu as agências reguladoras e a própria Defensoria Pública da União. Por que tanto medo em se conceder autonomia à Polícia Federal? Essa é a grande indagação. Se vivemos em uma república onde efetivamente se quer transparência, se quer moralidade com a coisa pública, por que tanto receio em fortalecer uma instituição de controle tão importante como a Polícia Federal? Te pergunto uma coisa. Em relação ao Judiciário, essa proposta é bem vista também em relação... O Ministério Público vê com bons olhos a autonomia de vocês? O Judiciário vê com bons olhos a autonomia de vocês?
Eu acredito que o Judiciário vê com bons olhos. O Ministério Público, uma parte classista do Ministério Público, pode não enxergar em um primeiro momento com bons olhos. É uma visão, a nosso sentir, absolutamente distorcida e equivocada, porque a nossa briga é simplesmente no sentido de fortalecer instituições. Nós não queremos que o fortalecimento da instituição fique adstrito exclusivamente à Polícia Federal. Nós queremos também que a Receita Federal seja fortalecida, que a Advocacia da União seja fortalecida, como foi recentemente com a lei aprovada no Parlamento, que deu aos advogados da União, inclusive, o poder de requisição. Então, o nosso objetivo é fortalecimento de instituições. Explicando para o nosso telespectador, o que é poder de requisição? Poder de requisição é garantir que aquele órgão estatal ele tenha o poder de mandar, de requisitar, de determinar que uma determinada solicitação sua seja efetivamente atendida pelo destinatário daquela ordem, daquela determinação. E é isso que a gente quer que a Polícia Federal também goze claramente. Vocês não gozam disso hoje? Por intermédio da Lei 12.830 e 12.850, aprovada muito recentemente no Parlamento, veja bem, nós estamos discutindo em 2013 somente, é que a Polícia Federal passou a gozar do poder requisitório. Só a partir de 2013. E antes como é que fazia? Antes, nós solicitávamos, sem que se pudesse implicar em qualquer penalidade ao destinatário daquela solicitação. Hoje, com a Lei 12.830 de 2013, nós já podemos requisitar e implicar em penalidade, no caso da desobediência, aquela pessoa que realmente não atender aquela requisição. Tipo, receber um ofício pedindo para apresentar isso. Antes era só uma solicitação? Uma solicitação. Solicito cópias disso, solicito certidões disso. Agora não, agora com base na Lei 12.830, e 12.850, que é que cuida da questão do crime organizado, nós podemos efetivamente requisitar e o não atendimento da requisição pode implicar no crime de desobediência, por exemplo. Então a ideia é realmente fortalecer instituições. Uma instituição tão efetiva como a Polícia Federal, como pode não ter autonomia para trabalhar com a clareza que entendemos ser necessária. A Receita Federal também deve ser fortalecida, as agências reguladoras estão sendo fortalecidas e a DPU foi fortalecida. Por que não fazê-lo, repito, com a Polícia Federal? Eu queria falar uma coisa para vocês, até por experiência de outros programas, o doutor Marcelo aqui provavelmente vai confirmar. Hoje o juiz Sérgio Moro da Lava Jato é o grande ícone aí do judiciário, mas poucos sabem que a Lava Jato nasceu de uma investigação de vocês, não é? Exatamente isso, é preciso ficar claro. A Lava Jato é criação da Polícia Federal. Inicialmente, a ideia, inclusive do próprio Ministério Público Federal, era de declinar a competência da investigação originária. O juiz Sérgio Moro manteve a competência em Curitiba e se tornou nessa investigação que a todos os brasileiros têm orgulhado. Mas quem iniciou foi exatamente um delegado de Polícia Federal. Para ser mais objetivo, o delegado Márcio Adriano Anselmo e a delegada Érica, que encontra também na lista tríplice da Polícia Federal. Então foram os delegados de Polícia Federal que iniciaram e por esse motivo a Operação Lava Jato goza desse status que hoje goza e que dá orgulho a cada um de nós brasileiros. Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um minuto.